vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Você aqui a meditação na nossa palavra. Que está em João, Evangelho de João, capítulo 13. João capítulo 13, verso 35 diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? O apóstolo João, queridos, ele se tornou um apóstolo muito conhecido pelo amor, o apóstolo do amor. Se nós estudássemos um pouco sobre a biografia de João, nós vemos que ele era um homem ansioso, um homem também, né, de muito imediatismo. Jesus foi ensinando como os discípulos, né, chamou cada um deles e foi ensinando muitas coisas. E Jesus, ele não veio mudar o que Deus já tinha dado, porque Deus, ele não muda em suas palavras. Amém? Então o que acontece? Deus, ele colocou sempre um mandamento no homem, que é a linha de todas as coisas. A primeira coisa é amar, e amar ao próximo, senão o resto se torna para nós um peso, umas coisas muito difíceis de fazer, não é? E o apóstolo João, ele, pelo que se relata, se você pegar os livros que ele escreveu, que é aqui o João, não é? O primeiro João, o segundo João, o terceiro João, você vai ver que ele fala muito de amor. É por isso que é o apóstolo que mais fala de amor na Bíblia, porque ele foi impactado. Se vê aqui que ele foi impactado pelo que Jesus fez. Por exemplo, é quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, e eles, né, falaram: Senhor, desce fogo, consome tudo isso daí, não é? Acaba com todo esse povo. E Jesus falou: não, para João, falou: eles precisam do amor de Deus, e não é desta maneira, não é? Porque mesmo Jesus, sem ser recebido, ele não desistiu deste povo. Amém, irmãos? Porque se Jesus pelo menos bateu na porta, se ele não foi recebido bem num lugar, ele caminhou, ele fez a missão dele. Mas esse povo foi tocado, não é, pela semente que Jesus deixou, e outros puderam, através dessa semente, pelo amor, levar o evangelho a estas pessoas e salvar estas pessoas. Nada se tornou em vão. Por isso, quando nós muitas vezes abordamos algumas pessoas e falamos do amor de Cristo, elas podem, no primeiro momento, não querer saber, mas a semente está lançada, e ela, com o tempo, né, pode, né, dar os seus frutos. Muitos, tem outros que não vão querer isso. Por isso que é bem claro a Bíblia que aqueles que aceitam o amor de Deus e vivem no amor de Deus, nós vamos viver a eternidade. Mas os que não seguirem, não aceitarem o amor de Deus, eles estão condenados à morte eterna e ao inferno, preparado para o diabo e os seus seguidores, não é? Então, eu quero compartilhar com vocês 4 pontos neste verdadeiro amor fraternal, né? Hoje, por Santa Ceia, nós vamos celebrar aqui a nossa aliança firmada em Cristo, a nossa liberdade, a crucificação de Cristo, que para nós não é uma morte de tristeza, de choros, mas é uma morte que simboliza realmente o que é, porque Jesus, ele vivo está no nosso meio, como nós sabemos, e quem crê nisso sabe. Nós não celebramos aquele que ficou lá na cruz e choramos, né, em questão de que não volta mais. Não, nós sabemos que ele vai voltar. Estamos vivendo o arrebatamento, que é promessa dele, não é? E de Deus, que desde a fundação do mundo Deus criou e vem se mostrando tudo isso pela sua criação com muito amor. Amém, queridos? Aleluia. Então, por isso, apesar de as coisas, não é? Ou seja, não é? O homem ter pecado, o diabo ter tentado o homem ter cedido isso, Deus não criou ódio no seu coração a ponto de destruir, falar assim: não vou fazer mais o homem, parou por aí, e destruísse Satanás e acabasse tudo, ele seguisse como ele bem quisesse. Mas não foi assim.
Deus, ele deu uma chance, amém? Deus como Criador, porque às vezes eu fico por diversas vezes falando, Senhor, como que tu podes fazer isso? Não é? Um homem que tem todo o poder que tu tens, toda a excelência que tu tens, tu és o fundador de todas as coisas, que para mim se tornaria inexplicável, né? Assim, não dá para poder explicar, por mais palavras bonitas que a gente tenha, por mais estudos que a gente tem, não, para mim não chegaria, não é, a explicar o coração de Deus, né? Como que Ele age nas nossas vidas. Então, se é uma coisa que eu sempre falei, eu sempre pensei, por isso que eu falo, né? Que eu sempre tomei para mim, que por mais que sejam os problemas nas nossas vidas, eu não quero, por mais que seja nervoso, por mais que sejam os impulsos que nós temos diante de todas as dificuldades, que a gente quer desistir, quer reclamar, já quer abandonar, mesmo sabendo que Deus é Deus, mas eu fico pensando, meu Deus do céu, o Senhor ainda nos ama muito, e Ele não desiste de nós e tolera muitas coisas de nós. Ele se mostrou justo, teve que se mostrar num tempo de dura servidão, para o povo aprender, para ele saber também que o amor dele tem justiça, amém? Não tem limites, porque o amor dele é infinito, sua misericórdia também não tem, não é assim, esses limites de cessar, mas o que Deus não tem, que a gente precisa saber, né? O que Ele não tolera é pecado, assim, a pessoa que vive na escravidão do pecado não quer mudança, isso se torna semelhante como Satanás, como o diabo, como Lúcifer, porque ele já é condenado, porque ele fez coisas gravíssimas e ele está seduzindo eu e você, que é a criação de Deus. Ele seduz, por isso muitos estão cegos dessa verdade, fundados em seus sentimentos, né? Fundado em seus pensamentos, em suas razões, porque está cegado. Mas mesmo cegado, irmãos, porque mesmo eu andei cegado, vocês andaram cegado aqui, não é? Então, Deus um dia me desvendou a vista, mas mesmo cegado, eu também já me vi, e não tem como, irmãos, todo mundo fala, meu Deus, né? A gente clama a Deus, a gente fala a Deus na boca, porque esse Deus, Ele é tudo para nós, mesmo que tem gente que fala que não conhece a Deus, que nasce em lugares que realmente eles pregam um Deus, mas deturpam esse Deus, mas há uma esperança no próprio ser humano, igual, por exemplo, a criança quando nasce, né? Ela sabe distinguir a voz do pai. Ontem eu tive a oportunidade de visitar, né, o meu sobrinho, né, o filho da pastora Márcia, e eu vi a Isabela tão linda, tão linda, tão linda, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, olha só, né, estava lá nos momentos quietinho, tudo, na hora que o Bruno, ela estava assim meio quietinha, tudo, na hora que o Bruno, o pai, começou a falar com ela, ela se alegrou, né? Aquilo chama atenção, e eu falei, poxa, meu filho também, né? Quando eu chegava em casa, meus filhos também, de pequenininho, né? Então você vê que, eu quero dizer assim, algo que não tem como, por mais que o ser humano esteja endurecido pelo pecado, pelo diabo, que atenta à questão, porque ele odeia, ele não quer, ele odeia você, ele odeia que você é filho de Deus, sabia disso? Porque ele perdeu essa posição, ele perdeu, por isso a gente está cheio de coisas na nossa vida, não é, que fica complicando a gente de uma certa maneira, diante dos problemas, que a gente tem dificuldade de permanecer firme com Deus e de agradá-lo em todo momento, porque nós infelizmente acabamos desagradando por causa do nosso querer, do nosso momento, porque na hora que a gente quer resolver nossas coisas, a gente não quer saber. Esse é o problema, a gente deveria saber sim, não querer saber, mas deveria querer saber dos outros, queria saber que no meio desta dor, no meio de tantas coisas que você está vivendo, você vai resolver um negócio, você quer tomar esse copo de água, mas você está vendo que tem outros que estão com sede, você na hora de resolver, o pecado é assim, o diabo faz assim, não é? Bebe o copo d'água e deixa os outros se lascar, você não, nós não, no amor de Deus, vai falar assim, eu preciso deste copo d'água, vou chegar, mas olha quanta gente precisa, então eu não preciso ser egoísta e tomar tudo para saciar eu e deixar os outros se danar, se ferrar. Você está entendendo? Não, eu vou dividir, deixa eu falar uma coisa, Deus não é sozinho, o Espírito Santo não pode julgar Deus, Jesus não pode julgar Deus, eles são de uma tal maneira tão
unidos nessa trindade, que ninguém pode fazer nada, eles são assim, precisando do outro, um dependente do outro, mas que Deus é o Pai, mas eles são um, por isso que Jesus falou que eles sejam um, assim como eu e o Senhor e o Espírito, somos um em Ti, somos um. Porque o que é fraterno? O que é fraternidade? Ela vem do latim, essa palavra, chama-se de irmandade, é irmão, nós colocamos aí, nascemos essa expressão, irmão, a Bíblia nos chama de irmão, porque irmão seria, aglobaria amigo, aglobaria aquele que você conversa, aquele que você desabafa, não é? Hoje nós temos assim, mas esse eu tenho é meu amigo, amigo também é uma coisa forte, mas é aglobado como irmão, a primeira palavra é irmão, por isso nós tratamos, ô irmão, não é? Mas é de verdade, não é? Então Deus, Ele quer, e sempre mostrou essa verdade, e depois que o homem pecou, enganado pelo diabo, apesar de Deus não destruir tudo, mas Ele poupar o homem, depois mesmo assim o pecado crescer, na época de Noé, e Deus vir com um dilúvio, o Senhor ainda poupou, porque existia homem, Deus acredita em nós, mas existia homem que ainda com dificuldade e com pecado, amava a Deus, mas não era escravo do pecado, não cedia, tinha um coração que o amor falava mais alto, porque as tentações para a nossa vida são fortes, o tentador ele tenta mesmo contra nossas vidas, mas Ele conhece isso, Deus sabe disso, mas quando nós estamos no amor, nós temos capacidade de perdoar, de voltar atrás, de falar, ô Jesus, não quero te desagradar, ô Senhor, eu não quero cometer tais coisas, mesmo que eu estou no meu leito da enfermidade, mesmo que eu estou passando por uma situação difícil na minha família, que a minha casa não está tal para com Deus, mesmo que eu tenha problemas aqui, se eu não quero me desanimar, eu não vou deixar de ir à igreja, só porque eu estou tão triste com um problema, o amor vai falar mais alto, o amor é nesse momento, é nessa hora, é o amor de irmandade, é um Deus, porque se Deus, Ele resolvesse te abandonar quando você ficasse triste com Ele, que Deus seria esse? Ai de nós, até se Ele fizesse isso. E Deus não tem nos abandonado e nunca nos abandonará. Por isso que as palavras sempre falam na Bíblia, e os salmistas e grandes homens de Deus sabem que o Senhor nunca deixou, nunca abandonou, porque naquela pior tormenta que a gente pode estar vivendo, que já viveu, Deus está ali com você, Ele está agindo, Ele está trabalhando, sempre Ele vai estar com você, Ele vai, o Evangelho, a gente precisa entender que não veio nos tirar dos problemas, veio ajudar a nós passarmos por ele. Os problemas não vão ser tirados, os problemas vão ser enfrentados. Eu sei que eu colho consequência de atos que eu fiz na minha vida, mas eu estou passando por ele de maneira diferente, graças a Deus. Porque pelas consequências que eu tive pelo meu testemunho, não era nem para eu estar aqui, já era para eu ter acabado. Eu sei que Deus já me livrou de morrer, não é? Mas as consequências Deus não tirou de mim, pelo contrário, Ele está comigo para que eu passe, amém, irmãos? E dali que você vai vendo que essa é a obra, a grande obra, o grande milagre de Deus, que a gente vai passando por isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Deus tirou dele ser perseguido. O cara teve perseguição em dobro, porque foi perseguido pela lei para matar os cristãos, depois ele perseguiu os cristãos, aí Jesus perseguiu ele, aí depois ele se converte, aí a perseguição ficou com mais ódio ainda, porque o cara viveu mais preso do que solto, escreveu a maioria das suas cartas preso, e palavras lindas, enquanto o pouco que ele andou na terra, fez milagres, pregou o evangelho, e de lá de dentro, coisa que nós temos hoje, né, ao contrário, como mandam aí na criminalidade mesmo presos, ele lá de dentro preso, não é? Tinha sido apedrejado, já tinha sido espancado, torturado, tratado como um dos piores dos bandidos, não é? E aí escreveu grandes cartas e ainda exortava as igrejas com seus ensinamentos, com as suas palavras. Por que ele fez isso? Porque ele amou. Ele foi impactado pelo grande amor de Deus, não é? Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver de amor
uns pelos outros. Querido, eu diria que isso aqui é uma logomarca do cristão. Sabe a logomarca? A igreja aqui tem a logomarca. É a bússola, né? Essa aqui, ó. A gente usa a missão resgate. Já uma vez me falaram, já para fazer para não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, eu não posso mudar isso aqui. Entendeu? Pode ser que aprimore e tal, mas eu não posso sair disso. Porque a logomarca da missão de Deus, porque a bússola significa andar em Cristo, andar na direção dele. Tenho para fazer, para ir na missão de resgatar vidas com Cristo em nós, na sua direção. Foi assim. Então, e por amor, não é? Então, logomarca, irmãos, você vai ser conhecido, porque preste bem atenção, né? A gente fica nervoso, não fica? Não é? Mas preste bem atenção. Não precisa levantar a mão, porque se não aconteceu com você, então, ou você dá um glória a Deus que você está bem perfeito, para você está tudo bem. Mas quantas vezes que eu já fiquei bravo e falaram, esse aí eu disse que é um cristão, ó. Diz que ama. Hã? Sim ou não, irmãos? Não é? Não é? As nossas atitudes, tá certo, tem pessoas que usurpam as coisas. Não estou falando, né? É questão de usurpação, mas eu estou falando exatamente que nós precisamos vigiar com muitas coisas que quer nos tirar exatamente o amor que nós temos, porque a Bíblia fala, eu posso irar, mas não posso pecar. Como eu já disse aqui, é muito interessante, até no trânsito aqui com um cliente, ele já falou, essa foi boa, eu te abençoo, vai abençoado. Porque o cara, às vezes tem gente que está dentro comigo no trânsito, veio as barbaridades, ele mesmo fala, né? Eu falo, Jesus, misericórdia. Essa é a diferença. Eu sou conhecido quando eu falo isso mesmo, abençoado, não é? Gente abençoada. Tenho falado aqui, né, que gente, tá demais, motoqueiro, misericórdia, principalmente, né? Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele era motoca, ele falou assim, ele é motoca, eu estava levando ele para um show, e ele falou assim, eu aprendi, cara, andar de moto, assim, eu não tenho mais paciência de andar de moto, né? Eu falei assim, por isso que dá tanta caca aí, né? Aí nós estávamos conversando e eu percebi, né? Então, assim, como que é engraçado, ninguém aguenta falar dos defeitos, eles já logo procuram, né? E aí, porque um rapaz passou e ele viu o que o rapaz fez da moto, não é? Então ele falou, eu falei, realmente isso aqui é eu vou falar para o senhor, eu falei, isso aqui eu peço a Deus e dou graças a Deus cada vez que um cara faz uma barbaridade dessa, eu não pego ele, porque é a mão de Deus, porque aqui é impossível, está se tornando impossível você não ver um motoqueiro acidentado todo dia, a maneira como andam. E para eu estar pregando de amor aqui hoje, é o que Deus mais colocou, porque eu tive momentos do sangue subir por essa turminha, e aí o rapaz quis rebater, mas motorista de carro também faz. Eu falei, não, o senhor está certo, não é? Porque, né, também acontece, não é? Exatamente, em todos os lados já vi. Teve dias aí que você está no trânsito, e na hora que você vai engatar o carro para sair naquele trânsito, o camarada está aqui, não é? Ou a mulher ou o homem, de repente sai. Eu falo, misericórdia, aí você pode causar, e a pessoa não quer saber, por isso que eu falei, eu quero entrar naquela fila, custe o que custar, dane-se os outros. Essa é a expressão do mundo, irmãos, essa é o mundo, isto é o ódio, isto é a falta de amor, isto é a falta de respeito. Por mais que você se descontrole, pastor, mas não acontece com a gente também de fazer isso? Acontece, às vezes você está nervoso, principalmente, vigiem quando vocês têm pressa, sai mais cedo, se saiu apressado, vai com calma e fala assim, já foi, deu, não deu, glória a Deus, mas não sai fazendo besteira, porque para cristão e para todo mundo, é assim, principalmente para cristão, para você que é crente, a sua logomarca vai poder ser danificada nessas horas, porque não é você que entra, eu estou falando só de quem dirige, mas de quem pega a condução, de quem quer entrar primeiro no ônibus, já para, o ônibus está lotado, está com pressa de chegar em casa, atropela meio mundo, não respeita a senhora de idade, não dá preferência para os outros, não é aquela brutalidade que a gente vê, tipo o metrô 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, não é? Então assim, aquela brutalidade que se fossem civilizados, ninguém se atumultuaria ali, saberiam esperar e entrar corretamente, sim ou não? Não é assim, irmãos? Isso é prática de amor, porque o amor você pensa nos outros. Eu estou com pressa, ele também está? E aí, como é que nós faz?
Dane-se ele, deixa eu matar aqui minha sede. Eu fiquei bravo agora um pouquinho aqui, com a atitude de pedir para pôr um cone aqui na porta, não é? Porque eu saio, vou, entro, aí tá. E aí isso me atrasa, às vezes até um pouquinho aqui no culto, quando começa, porque eu fico procurando um lugar e não tem. Se a gente põe um cone é para ser respeitado, sim ou não, irmãos? Nem, né? No mínimo tem um respeito, eu não faço isso. Tem hora que me dá vontade, porque você fica nervoso, você fala assim, caramba, todo mundo comprou a calçada aqui. Não é. Mas você tem um comércio que você vai, né, querer preservar, eu entendo, às vezes vai. A igreja aqui, só o resto aqui estacionam toda hora aqui, não tem problema. A gente pôs um culto, tem a placa aqui, horário dos cultos. Se uma pessoa de boa coerência vai chegar e falar, pô, deixou aqui, é porque vai descarregar, até deficiente, vai parar coisa, gente, aqui. Então você não vai fazer isso, chama-se respeito. Honra, respeito, não é? Aí pôs aqui, então chega aqui, aí eu falei, nossa, puseram o carro aqui, por quê? Não, pararam, tirou o carro, falou, eu vou buscar o frango aqui, já sai. Tá aí. Você entendeu? Tira, coloca aqui, ó. Você está entendendo? Falta de respeito é enorme. Eu falo, gente, que coisa. Vai fazer isso na casa dele. Eu duvido que ele vai ser bonzinho, porque você já encostou na casa de alguém? Você já encostou no... Aqui mesmo, o rapaz do lado aqui é bravo. Outro dia ele jogou o cone aqui, ficou olhando, quase que eu fui falar para ele, devia ter ido falar, mas ele estava muito bravo, eu falei, deixa de sabedoria. Ele encostou aqui que ele achou que acho que alguém daqui estacionou na vaga dele. E ele põe os cones aqui, ele pôs o cone dele na nossa vaga aqui. O que você faz nessa hora? Você tem que agir com sabedoria, porque tem gente que fala assim, eu sou bocão, não, então você aguenta com bocão. Aguenta com bocão, depois sai na mão, aí vai falar, oh Deus. Deus vai falar, você não teve sabedoria? Porque eu penso na hora, no momento eu falo assim, adianta eu brigar por causa disso aqui? Adianta, gente? Adianta? Adianta você brigar por causa da vaga da sua... Eu sei, pastor, mas a gente não é bobo. Não é. Não é. Só que se você... Tem que tomar cuidado, porque se você já é bocão e é nervoso, pensa na hora de falar. Vai dar B.O. Ou a gente sabe falar e sabe aguentar o que você vai ouvir, sem demonstrar estupidez, porque você mata o próximo e quebra as pernas do diabo. Eu estou dizendo mata no bom sentido, porque quando você trata o próximo com educação e não falta de respeito, não grita, não ofende, fala. Vai entender? Não é? Porque isso você vai ser conhecido, a sua logomarca é aqui, ó. A sua logomarca é lá, isso já se vê dentro de casa. O marido, o filho, o pai, não é? Quando se respeita, não é? Os limites dos outros, as dificuldades dos outros, as falhas do seu filho, as falhas da sua esposa, as falhas, você não agride com palavra, você trata com sabedoria e com amor. Amém, queridos? Você não dá com a mesma mão, você pega com as mãos e acolhe ele e ensina. É porque é pela prática. Falar é uma coisa, agir é outra. Tem que estar os dois juntos, porque tem muitos que falam, conhecem, mas não fazem. E isto, eu tenho um texto aqui que vai falar, se nós falamos que somos cristãos e amamos a Deus e odiamos o próximo, ele não conhece, não está no amor. Está aqui na Bíblia, eu vou chegar lá. Não está no amor de Deus. Então uma coisa seríssima. Imagina Jesus ir para a cruz chateado, magoado com a gente. Ah, pastor, mas está magoado. Mas para ficar magoado precisa odiar. Sim ou não, Cidinho? Precisa odiar. Não vem com essa. Odeia. E aqueles perdãozinho meia boca. Então, Jesus foi 100% para a cruz, porque ele foi caluniado, ele foi pisoteado, espancado. Nessa época ele foi para a cruz do Calvário, teve um dos maiores vexames, porque este foi deformado para a cruz, pelos nossos pecados, e mesmo assim falou, Pai, perdoa eles, porque não sabem, irmão. Por isso a palavra vai dizer que quem fala que tem Jesus e ama, mas odeia o próximo, no amor não está nele. Não está. Irmãos,
ou é ou não é, não tem meio termo, não tem meia boca. Ah, Jesus me conhece e sabe. Cuidado com esse tipo de conformismo, de desculpa, de sentimento jorrado. Cuidado, viu? Cuidado, porque Deus conhece aquilo que está no coração. Ele sabe do que você está usando, Ele sabe muito bem do que nós estamos usando para poder se ajeitar e se livrar, porque a consciência, ela pesa, não tem como não pesar. Ela pesa, ela acusa, mas glória a Jesus, glória a Deus, que Ele veio para nos perdoar e nos fazer vencer essas obras do inferno que faz isso, que Ele aproveita o nosso deslize, a nossa fraqueza e nos tenta mesmo junto naquele momento que Ele também está vendo que você está na tormenta, está vendo que você está na pressão, para poder pecar contra Deus. Ele vai querer te incentivar você a dar desculpa. Mas glória a Deus, porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, ele vence o pecado. A Bíblia fala, ele vence o pecado. Quando vence o pecado, ele vence a desculpa que você quer dar, ele vence a desculpa que a gente quer dar, o pensamento que a gente tem no nosso coração, e os desejos e os disfarces e a vista grossa. Nós vamos aprender o que? Ser servos. Eu diria na minha, como homem, ser homem e encarar, não fugir dele, mas encara o problema. Encara, não seja frouxo para pecar. Seja ousado para sair fora do pecado, amém, queridos? Seja ousado, fala, eu pequei, eu errei, Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Fazer isso, porque isso é a nossa logomarca. E nisto conhecerão que sois meus discípulos. Aleluia. Essa ceia é para discípulos, essa ceia é para conhecidos, essa ceia é a mesa da comunhão. É para a mesa que Deus dá oportunidade a todos. Se nós pegarmos Judas, o traidor, ele teve todas as oportunidades da vida, andou com Jesus, viu o Senhor ensinar amor, viu Jesus, curar, viu milagres, viu maravilhas, foi até tesoureiro de Jesus, e o cara traiu Jesus. Jesus ainda cantou para ele, ainda chamou de amigo. Eu acredito que fala assim, você quer fazer isso mesmo que está no teu coração? Porque ele queria ser rico, foi comprado pela riqueza, irmãos. Porque na hora o pensamento, ele se cedeu, deixou-se cedido, deixou. Você vê como Deus dá livre-arbítrio, porque mesmo assim, se nós pensássemos a fundo, Jesus podia tentar tocar, ele tem poder para isso, muda aí, faz uma lavagem cerebral aí, tira o cara dessa daí. Ele não vai fazer isso, porque Deus, ele deixou a gente escolher. Diga comigo, Deus deixou a escolha comigo. O que Ele me ajuda, irmãos, o que Ele nos ajuda, irmãos, é nas escolhas. Ele vai falar, escolhe, Ele insiste. Ele fala, não vá por aí, não faça isso, cuidado. Eu lembro muito bem disso. Não vá por esse caminho, não vá por esse aqui. E você vai, a gente dá e arruma. Não, sabe o que é? Porque assim, sabe, Deus vai me dar graça lá e tal. A gente começa até a pôr Deus no meio. Ele está falando, não, aí fica aqui como aquela palavra, que fala assim, esses profetas aí, cuidado, testifica aí, porque meu espírito testifica, cuidado, eu sou da verdade, não sou da mentira. Esses profetas ficam falando, Deus mandou falar, e eu não mandei falar coisa nenhuma, porque está apoiando coisas erradas, coisas que não é. Deus o livre e guarde, irmão. A pessoa chegar aqui e falar assim, pastor, sabe, eu gosto daquele homem, daquela mulher, mas é casado, ora aí para separar o casamento. O que a gente tem aprendido? Abençoa, não amaldiçoa, não odeia, abençoa, peça a Deus a justiça dele, não faça a sua justiça, porque a nossa não vai valer, não é? Então nós temos que abençoar e pedir para que Deus transforme. Nisso Deus fará a justiça, e já está sendo feita. Prova, pastor, porque vão colher o que estão fazendo, o que estão plantando, seja presidente, seja prefeito, se vão lá, essas propagandas,
fala aí, abençoada, né, criticam, porque hoje é vergonhoso a gente ver os outros se atacando em vez de ver propostas e com, né, ideias de poder mudar as coisas. Mas não, são falas, chegam lá, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo fica desanimado. Eu e você temos que fazer nossa parte, nós temos que abençoar, amém, igreja? Não vamos concordar, tem coisas que não vamos tolerar, mas nós vamos abençoar, aleluia. E se nós agirmos assim, por isso que, Deus não vê isso aí, Ele vê, só que você não deixa Ele agir. Como é que é, pastor? Você quando põe na, pastor cansa de falar isso aqui, quando você pôs na mão de Deus, não queira tirar. A gente tem mania de tirar, porque não sabe esperar o tempo, não sabe. O amor, ele é o amor, ele é longânimo, o amor, ele é perseverante. Você está entendendo? Então essa é a nossa logomarca, irmãos. E nós não vamos ser bobo coisa nenhuma. Bobo é esses que pensam que está nadando na cocada aí, não é? Mas não dá nada. Está indo porque a Bíblia fala que a prosperidade não te inveje. Porque esses tipos de vitória, porque esses tipos de escárnio, esses tipos de humilhação que se fazem contra os outros, pelas pessoas que estão cegadas por Satanás, estão aí só querendo beber a copo d'água sozinho e não dá para os outros, não é? Não tem amor. Esses são os bobos, são os maiores otários e trouxas, porque estão condenados a caminho do inferno. Não sou eu que digo isso, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Porque será lançado no lago do inferno o diabo e seus seguidores. Quem é seguidor do diabo aqui? Quem é discípulo do diabo? É a mesma coisa, inverte aqui, ó, discípulo de Jesus e discípulo do diabo. Eu até parei numa instituição, eu vi cantando música igual a nossa. Gente, eu falei assim, olha que coisa. Eu falei, música igual a gente canta aqui na igreja, igualzinho. Mas deturbam. Por que nós somos tão vistos e a gente não pode realmente, que a mídia acaba com a gente, todo mundo quer acabar com a gente, já acusar, e é cristão, é amor, é porque não sei o quê. Por que há ódio contra o cristão, o cristianismo, irmãos? Por quê? Porque nós amamos, nós lutamos contra o pecado, nós não, enquanto os outros aceitam mentir, nós não aceitamos. Mas não quer dizer que vocês mentem. Nós mentimos, mas nós, quem é de Deus, perdoa, não vive na prática da mentira. Não é assim como, não, todo mundo mente, porque o resto pode falar isso, todo mundo mente, todo mundo pode casar 10.000 vezes, não acaba com o casamento, não, apoia, olha, é o seguinte, pode chegar aqui, qualquer um e fazer o casamento do outro, tá tudo certo, você já é casado, não precisa de papel coisa nenhuma, porque isso é essa busca do seu próprio prazer, não quer ter culpa, isso é fugir da culpa, não tem como eu disse, a criança, ela conhece a voz do pai, e nós somos criação de Deus, nós por mais que erramos, sabemos que está errado sim, sabemos que devemos amar sim, nós, o ser humano, que não quer se admitir, porque o diabo faz isso, ele induz a gente a não mentir, mas quando nós anunciamos a verdade, as coisas começam a confrontar na nossa vida, e a verdade de Cristo, se a pessoa escolhe isso, ela começa a mudar e se torna você verdadeiro, amém, irmãos? Aleluia.
Esse é o problema. Nós aceitarmos o nosso erro, para podermos ser cheios do amor de Cristo. Porque Jesus, o nosso Deus, aceitou o nosso erro, para nos dar uma vida de verdade e de acertos. Ele muda uma vida de erros para uma vida de acertos. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. E aí, o primeiro que nós vamos conseguir acertar todas as coisas, em todos os momentos, é se nós tivermos o amor de Cristo, porque é muito grande esse amor, e João foi impactado com isso. Ele nos dá as maneiras aqui deste amor, não é? O mandamento deste amor já foi dado lá, quando Deus falou assim: ó povo, é desse jeito, eu vou dar 10 mandamentos aqui, para vocês seguir. Qual é o primeiro que Deus começa? Amor. Primeiro, o teu Criador, porque eu acho interessante Deus falar: amarás o teu Deus, certo? Por quê? Porque esse é o único verdadeiro em amor. E é dele que vem o amor, sim? E amarás ao teu próximo como a ti. Aí depois vem lá, não vai adulterar, porque tudo isso é prova do amor. Não vai matar, não vai mentir, não dirás falso testemunho, e tantas coisas que está escrito nesses 10 mandamentos. Mas o primeiro é por amor. E Jesus vem e vai falar: olha, novo mandamento vos dou. Tipo assim, vocês não sabem, é novo, então vamos lá, ame ao teu próximo. Isso vai ser o cumprimento dos 10 mandamentos, coisa que muitos criticaram, falaram de Jesus, não é? Intitularam ele de endemoniado, e ele estava amando as pessoas, porque ele curava, fazia o bem, não mentia, não pecava, não se prostituía, não adulterava, mas ia. Jesus foi um grande atendedor de necessidades e um grande empático pelo próximo, porque ele sentiu as dores de nossas vidas. Por isso ele carregou essas dores de nossas vidas, ele carregou tudo. Por isso que ele fala, ele chegou para João e fala: João, não é esse caminho, Pedro, não corta a orelha do homem, não é assim, a justiça não é sua, não é desta maneira, porque ele está cegado. Aleluia. Se você, é a mesma coisa, se você se põe no lugar daquele soldado, Jesus estava falando: se põe no lugar daquele soldado. Estava falando para João: se põe no lugar do samaritano. Eles me conhecem, eles sabem o que é amor. E o amor como é? Como que eu conquisto? Já é direto lá no assunto? Não. É na conquista. E para você conquistar, você tem que trabalhar para conquistar. Amém, irmãos? Amém. Não vem rápido. Não é, irmãos? Sim ou não? Para fechar a conta sua no mês, você tem que trabalhar. E ser um bom administrador para você conquistar uma vida de sucesso. Não é assim, irmãos? Ou é do dia para a noite? E hoje está sendo provado que nem do dia para a noite ganhar na loteria. Já tem muita gente que ganha na loteria e depois perde tudo. E aí vive na miséria de novo. Vai lá, está pior do que... era melhor não ter ganhado. Ah, mas tem quem ganha e fica bem. Ué, se ele não tiver Jesus, ganhou, ficou bem aqui na terra com as suas finanças. Mas se está usufruindo do que ganhou para o mal, prosperou para a morte. Mas o verdadeiro amor, o amor fraterno. Então vamos lá. O Senhor, Ele nos dá um mandamento, que é amar, não é? O Senhor, esse é o primeiro ponto, é o primeiro mandamento para a nossa vitória e para podermos servir a Jesus. Aleluia. Termos uma vida de vitória, entender o que se prega dentro da igreja, entender o que é uma vida de igreja. Amém, irmãos? Entender os desafios da igreja, entender os desafios financeiros da igreja, o sustento, entender o que é dizimista, ofertante, o que é participar das obras, de tudo, de ser um diácono, de ser um músico, de ser um levita do Senhor, não é? De ser um pastor, de ser tudo, não é? Então é o primeiro amor. Então o Senhor nos deu um exemplo. Efésios 5:2 vai dizer lá em Efésios 5:2. Quero dar esses textos aqui para você.
Olha, vou ler a partir do 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que coisa linda. O Senhor está falando, como eu amo, então me imite nesse amor. Amém? Aleluia. E andai. Então esse andar é em todos os atos da sua vida. No trabalho, começa em casa, no trato com a sua família, no trato com os seus vizinhos, no trato no trânsito, no trato no trabalho, no estudo, na escola, no trato com toda a família, né, com toda a sua vida social aí, com as pessoas. Aleluia. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e olha, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isso é comparado como aqueles carneiros que eles entregavam e Deus pedia aquilo, porque o aroma do carneiro era um cheiro bom, gostoso, e Deus se agradava daquele aroma. Amém, queridos? Quer dizer, a sua vida de atitude é igual um perfume que você passa, tem cheiro. Qual é o cheiro que agrada a Deus? Aleluia. O cheiro vai ser a vida de imitar a Deus. Sedes imitadores. A vida, o cheiro vai ser aquele que vai subir quando eu ando em amor. Aleluia. Quando eu consigo enxergar, irmãos, e o pior combate que a gente está tendo ultimamente é com o nosso tempo, correria, com as coisas que às vezes embaçam o nosso olhar de enxergarmos as necessidades, porque a gente quer beber o tal do copo d'água, a gente precisa beber o copo d'água, precisa chegar lá, senão não dá. Irmãos, consegue, irmãos, você atende, Deus vai te honrar. Deus vai honrar e conhece quem é uma vida de amor. Ele sabe, porque Jesus fez isso por nós, os discípulos. Foram ensinados, apóstolo Paulo, exemplos que nós vamos ter aqui de pessoas que praticaram o amor e foram honrados e vitoriosos. E você vai ser honrado e vitorioso por amar. Amém? Por perdoar, por entender. Aleluia, glória a Jesus. Saber que sua boca não vai mais amaldiçoar, não vai mais proferir palavras de ódio, mas se sair o ódio, ira, mas não peque, ou seja, porque você vai ficar nervoso, é um combate na ira. Esta ira eu até diria, cuidado, porque assim, as pessoas cometem mesmo enganos, traições com você. A ira é aquele nervoso, por que fez isso? Por quê? Sabe? Você está amaldiçoando? Não, você está questionando. É a ira do questionamento, é a ira do inconformismo. Agora você não pode ter a ira da boca maldita, a ira da vingança, entendeu? A ira de falar mal. Esse é o não pequeis. Eu posso mirar com a vaga aqui e falar, meu Deus, as pessoas não respeitam, eu estou falando mal? Não, eu estou citando algo que a pessoa fez que ela não respeita. Então, mas você está chamando ela de desrespeitoso. Sim, porque a árvore está dando o seu fruto, mas o que está no meu coração não é uma maldade de eu me vingar, porque a partir do momento que você entra na ira para ver o defeito, aí que você vai combater para não ir para a ira do palavrão, do falar mal, da maldição, e não ir para a ira da sua vingança, da sua justiça. Esse é o não pecar. Então não vai para lá. Se você for, ira, mas não peque. Deu para entender o que você está falando? Amém, irmãos? Nossa, é bênção, coisa que a gente não pensa na hora do nervoso. E aí a bênção retarda, acaba pecando e a bênção retarda, porque Deus não vai te dar coisas maiores se você não suporta. Deus não vai me dar uma igreja. Agora vamos lá, fala com o pastor mesmo. Oh Deus, glória a Jesus. Deus não vai me dar uma igreja grande com um monte de carro ímpio estacionado na minha porta sem eu achar uma vaga para eu estacionar. Eu tenho que saber levar isso daí. Deixa Deus fazer a justiça, porque hoje aqui nós temos orado, e aqui vai ser autoridade, as pessoas vão respeitar em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Agora eu tenho que entender que São Paulo é uma cidade difícil. Por outro lado, eu tenho que ser empático, porque a pessoa quer comprar o frango e ela não acha o lugar. Isso já aconteceu comigo, eu tive que parar, não é?
longe, 2 quarteirão para poder chegar no comércio que eu queria ir. Eu fiz isso. Dá bronca? Dá, porque você fala, puxa, eu estou atrasado, perdi tempo. Mas é interessante, porque em tudo, eu fico, na hora ou depois, eu fico pensando assim, falo, meu Deus, isso não me leva a lugar algum. Porque pode me dar eu falo, toda hora eu estou perdendo tempo. E eu me policiei, que eu falo, gente, eu estou falando de gaiato. Está virando uma palavra jorrada assim, sabe? À toa. Porque como todo mundo fala, estou corrido, eu também estou corrido. E às vezes você não está. Cuidado, você peca por isso, sabia disso? Porque está sendo uma arma para você ir para uma tendência da vingança, para você ir para uma tendência de um ódio ruim, de um ódio de maldição. Você está aí, por isso que a vida, você fala, pastor, isso é difícil, hein? Irmãos, mas não é impossível, amém? Porque em Cristo nós podemos amar e vencer estas coisas do ódio ruim, amém, queridos? É o dia a dia que eu e você, estou sendo bem prático aqui, estou dando palavra bem prática aqui, porque é o que nós enfrentamos todo dia. Então, Jesus quer que você vigie na hora que você lhe der com um carro estacionado na porta da sua garagem. Jesus quer que você vigie na hora que alguém lhe der com uma fechada no trânsito. Jesus quer que você vigie, preserve a logomarca na hora que você vê a necessidade que você precisa beber aquele copo d'água, mas tem outros precisando também, para que você não passe por cima de ninguém, para que você também seja atente às necessidades, porque o maior nessa vida não é o dinheiro que você ganha, maior nessa vida não é suprir aquela necessidade do seu tempo, porque você tem que chegar lá para resolver o seu problema. A maior necessidade é você cuidar do seu próximo, porque Deus, isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão. Isto é amar a Deus e não se tornar ateus. Porque é interessante, eu já citei em diversas pregações, se não amar não adianta nada. E a igreja e as pessoas cristãs estão deixando o primeiro mandamento e o segundo. Primeiro você pode fazer, mas ele é impossível você não ter efeito no segundo. Então eu diria que nós estamos falando, mas eu amo a Deus, você não ama o próximo, você está anulando o amor, você está amando no seu amor que não é fraternal, é amor de interesse, é o amor egoísta, é o amor egocêntrico, é o amor ostentivo. Entendeu, irmãos? Porque é o que o diabo fez. Olhe para si mesmo, os outros que se dane. Pense em você. Ninguém te sustenta. E é verdade, a gente tem que trabalhar. A gente usa essa expressão em questão de uma chamada de atenção, em questão da nossa autoestima. Mas você não precisa usar de fuga de autoestima e humilhar os outros. Amém? Nós não precisamos, não é essa a nossa logomarca, porque Jesus não fez isso. Jesus usou palavras duras contra o pecado, sim, para acabar com as obras de Satanás, mas ele nunca deixou de amar as pessoas. Nunca deixou de amar as pessoas, porque até aqueles mesmos que os pedrejaram, o Senhor perdoou. Aleluia, aleluia, aleluia. O amor, ele tem um poder de mudança tremendo que derrota todas as fortalezas de Satanás. Você deixa o bicho mais furioso ainda, sabia disso? Porque ele é ódio, ele é vingança, ele é ruína, ele é interesse, ele é mentira. Aleluia. Mas Deus é verdade, o amor de Deus é verdade, e o Senhor nunca mudou em seu amor. Glória a Jesus, nunca mudou em seu amor, e nós também não vamos mudar. Então o Senhor nos deu o exemplo em Efésios 5:2. Eu li? Ali, né? Tá valendo. Andai em amor como Cristo andou e se entregou. Então esse se entregar é isto, servir a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Que nem hoje os obreiros, nós temos oração. Então entrega o frango assado, entrega o macarrão, entrega a lasanha, entrega aí o que você ia fazer lá, e vai fazer a hora aqui de oração que você tem. Nós estamos orando para quem? Para Deus. Nós estamos pedindo para quem? Para a igreja, para uma causa que é o ministério do Senhor, o reino de Deus, para que ele seja proclamado nesta terra e que a igreja do Senhor seja mantida a fim disto.
Não só por causa de reforma, de obras. Isso aqui é para a gente andar na lei, ter as coisas aconchegantes, porque não é de qualquer jeito, nem mulambento. Mas não, as coisas são organizadas, é no simples, mas abençoado. Se é luxo, é abençoado também, não tem problema. Mas nós estamos orando para que nós tenhamos condições de crescimento e estrutura. Nós estamos orando para que os pastores, os meus pastores, a gente tenha condição de fazer mais a obra, tenha condição de trabalhar mais focado, tenha condição de trazer mais alimento para as ovelhas, tenha condição de pastorear mais as ovelhas. A minha oração tem sido isso: Senhor, me ajuda, me dá graça. Me dá graça como pastor, você como membro, não é? Você como um diácono, você como um pastor auxiliar, vocês como, não é, cidadãos que têm vindo, servos do Senhor. Nós temos todos uma posição importantíssima de fazer as coisas amando ao Senhor, carregar essa logomarca e levar o amor de Cristo. Nós saímos daqui não para ser mau exemplo. O que você recebe aqui não é para ser mau exemplo. O que eu recebo, o que eu ensino, não é para ser mau exemplo, mas é para nós sermos um bom exemplo que atrai a todos como Jesus atraiu, atrai a todos como os apóstolos atraiu. Amém? Seja luz, como o Senhor fala que nós somos luz, e aqueles que receberam o poder de filho têm a unção de filho, é a luz, como Jesus é a luz. Aleluia. Então, outra coisa, as Escrituras, ela nos instrui sobre o amor. 1 Tessalonicenses 4:9 vai dizer sobre isso. Eu vou ler o 9, vou seguir alguns versículos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros. O apóstolo Paulo está falando para Tessalônica, porque ele está exortando a igreja nesse capítulo a andar na prática da santidade. Mas ele fala, é interessante, porque ele vai falar aqui, se eu voltar um pouquinho para trás, ele vai falar que a vontade de Deus é a nossa santificação e que a gente se abstenha da prostituição. Ele vai falar que a vontade de Deus é que nós saibamos possuir o nosso corpo, próprio corpo, em santificação para honra. Isso quer dizer, está falando no ato de usar o teu corpo, do caminho, nos lugares que você vai, os passos que você dá, o relacionamento, você mulher como homem, na sua relação sexual, nos seus pensamentos, você não fraudar o seu irmão, não fraudar a sua irmã, que é sua esposa, que é seu marido, do seu filho, não usar seu corpo para pegar coisas do mal e praticar coisas do mal com o seu corpo, não é? Então ele vai falar tudo isso, mas ele fala aqui, no tocante, no amor fraternal, quer dizer, porque sem amor isso aqui para vocês gera ódio. Não aguenta sermão de exortação, porque não ama, então se torna peso. Agora, quando nós recebemos a instrução que este é o poder de cura, este é o poder que anula as obras de Satanás na nossa vida, porque está desvendando nós para a verdade. Nós estamos sendo desvendados, nós estamos sendo levados à verdade, nós estamos sendo levados aos caminhos da vitória, nós estamos sendo levados ao caminho de honra, nós estamos sendo levados ao caminho de poder de Deus. Aleluia, para vencer. Por isso ele fala, se eu amo, eu não vou prostituir, eu não vou defraudar, eu não vou enganar, eu não vou falar mal, eu não vou caluniar, eu não vou amaldiçoar, eu não vou ser egocêntrico, eu não vou ser arrogante, eu não vou ser avarento, eu não vou ter uma vida de crítica, não é? Mas eu vou ter uma vida abençoada, cheia de amor, para poder entender o que está passando, saber irá ficar nervoso, mas não pecar. Amém, igreja? Aleluia, glória a Jesus. Então ele fala, e no versículo 10, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos da Macedônia. É o que ele estava ensinando, escrevendo para essa igreja. Contudo, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Isso é o que nós temos que buscar, é o aperfeiçoamento do nosso amor. Amém? Nos aperfeiçoar. Começa onde, pastor? Em casa. Nós amarmos. Escuta, precisa tomar cuidado do que ser amor é bobo.
é ser bobo. A gente tem amor com sabedoria, amém, irmãos? Porque nós temos sabedoria a lidar com os nossos filhos, a lidar com o nosso cônjuge. Nós temos sabedoria a lidar com os nossos chefes. E nós como servos, nós como chefes, temos sabedoria a lidar com os nossos servos. Falamos com amor para que cresçam. Entendeu? Agimos por mais atitudes que vão falar, você é trouxa. Mas não é. Às vezes o que é trouxa para o mundo é aquilo que eu falei na pregação passada, acho que foi quarta-feira, não lembro, que eu falei, a fraqueza de Deus, a fraqueza que os homens acham que de Deus é a fortaleza dele. Porque o mundo acha que ser traído e você voltar atrás é você ser trouxa. E não é, né? Olha como é lindo ver uma pessoa que perdoa o outro. Como é lindo ver reconciliação. Uma vez eu estava aconselhando e um pai e um filho, e eles tinham um desentendimento, e por falta de conversa, irmãos, por causa daquela, e aí cria ódio, né? Não conversa, as coisas, as correrias, as necessidades também estavam pegando. E aí quando eles falaram, não, é porque assim, meu pai, eu sempre falei, porque o meu problema é isso aqui, por isso que eu sou desse jeito assim. O pai falou, mas você nunca me falou isso. Ele falou, nunca pudemos conversar. Nossa, foi lindo, eu deixei e ali Deus operou. Eu falo, gente, que coisa linda, melhorou muito. Aleluia. A coisa mais linda que tem é o perdão e a restauração que Deus faz, amém? Você crê nisso? Aleluia. Que Deus restaura, aleluia. Mas você viu como é? A gente precisa ser levado à verdade, precisa parar para ouvir, aleluia. Precisa digerir o que está ouvindo e digerir bem, aleluia. Glória a Deus. Então Tessalonicenses está falando, na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos da Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, e progredireis cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, nada vos venhais a precisar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Fala, trabalhe, use as suas mãos, faça o que você tem que fazer no amor de Cristo, dando bom testemunho, se preocupando com o teu próximo, servindo ao teu próximo, porque isto é honra, aleluia. Principalmente com os de fora. O que é os de fora? Porque os de fora estão vendo as suas atitudes, e vocês não precisam vir a precisar de nada deles, não tenham que vir precisar de nada deles, ou seja, de acusações, de coisas, de ensinos, de nada, porque vocês andam já no ensino da palavra de Deus. Vocês não precisam de outros deuses para ensinar, para querer deturpar, para poder querer fazer, porque deturpa, viu, irmão? Deturpa. Essa parte aqui de ajudar o próximo, outras entidades fazem muito bem, mas com a justificativa de que, né? Eu minto, Deus perdoa, eu vivo no pecado, caso 10 mil vezes, traio 10 mil, 20 mil vezes, eu faço o que faço por aí e acabou. É a justificação pelas obras, não é por fé, não é pelo amor de Deus. Isso está errado, as duas coisas andam juntas, amém? Porque o amor seria um tipo de amor em troca, de favor, de interesse, e o amor de Deus, ele é incondicional. Por isso está escrito que Deus, não foste vós que me escolhestes, né? Está escrito também, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.